Bom, o assunto de hoje a gente já adiantou, é algo muito necessário, porque realmente a saúde começa pela boca. E a perguntinha da enquete de hoje tem a ver com isso, que você vai responder pra gente pelo nosso WhatsApp que está aqui. A gente sempre incentiva você já salvar esse número e a gente repete bastante, né? Por quê? Pra gente é muito importante ter sua companhia e resposta durante o programa. Você tem restauração dos dentes? Hashtag sim, hashtag não, pode mandar a resposta. Isso mesmo. Gente, hoje, como nós já dissemos aqui, adiantamos, né? Hoje é o Dia Mundial da Saúde Bucal e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você tem, então, alguma restauração, mas é aquela restauração, sabe a escurinha, aquela mais escura de metal nos seus dentes? Você se lembra de ter feito há alguns anos e ficou ali? Interessante, esse era um método... Alguns anos, alguns muitos anos. É, porque realmente isso era um método muito usado. E ainda a gente se descobriu, gente, que a restauração com esse material mais escuro pode ser prejudicial para a saúde. Quem vai explicar melhor para a gente sobre essa amálgama também, o Dr. Otávio Fonseca, diretor da Ortovip. Que bom ter você aqui, doutor. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida. Boa tarde para você que está nos assistindo. Realmente, a restauração, aquela pretinha, ela não é, além de não ser muito estética, né, ela tem na sua composição o mercúrio, que é um metal extremamente tóxico, né? Então, hoje, até onde eu tenho conhecimento, nós não mais fazemos esse tipo de restauração. Se eu não me engano, parece que no Exército ainda usa, enfim, alguns locais ainda usam. Enquanto o material restaurador, ele é um excelente material, tá? Ou seja, ele cumpre a sua função de restaurar aquele buraco que você tem no dente. Mas enquanto é material para a sua saúde, eu tenho muitas observações a fazer. Olha, gente, o programa de hoje é para te alertar, para trazer orientações sobre saúde bucal. E se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, pode mandar para a gente. O Dr. Otávio está aqui para responder durante o programa. E você pode colocar hashtag Ortovip para concorrer a essa cesta que nós vamos sortear hoje. Tá bom? A escova elétrica é só lá no dia 28. Essa cesta a gente sorteia hoje para você que quer participar hoje do programa. É só colocar hashtag Ortovip. No último bloco a gente faz ao vivo esse sorteio, né? Chique demais, hein, gente? mesmo. Doutor, explica pra gente um pouquinho essa polêmica, né, que existe em relação à amálgama de prata, que é essa obturação mais escura, né? Esse material usado em restaurações pode ser realmente perigoso para a saúde? O que ele pode trazer? Uma doença pior? Na realidade, Lucas, devido na composição ter o mercúrio, ele traz algumas consequências, né? Então, nós temos trabalho na literatura mostrando que ele pode predispor ao Alzheimer, ou seja, se você usa, tem muitas restaurações de amálgamas, você tem mais predisposição a ter o Alzheimer, por exemplo. Tem trabalho americano mostrando que pessoas que têm mais restaurações de amálgamas, elas são mais suscetível a ser uma pessoa mais hostil, ser um pouquinho mais nervosa, enfim, né? Então, um trabalho muito interessante também, que foi feito em Taiwan, e eu acho um trabalho muito importante porque são mais de 200 mil pessoas que participaram desse banco de dados, mostrando que as pessoas que têm restaurações amálgamas, elas são mais suscetíveis, sim, a ter a doença de Alzheimer, né? Então, essa aí é uma figura, obviamente, só para ilustrar, que quando nós vamos remover esse amálgama, nós temos que ter certos cuidados, né? Porque na hora que você vai remover, você vai provocar ali o aquecimento, de certa forma, e também você pode ter a questão de você estar se contaminando com o amálgama, ou melhor, com o mercúrio durante a remoção. Então, alguns cuidados que nós temos na clínica, né? Usar o isolamento, usar um exaustor para que você possa realmente tirar esse amálgama sem contaminação para o paciente e também para o profissional. Olha, legal, gente, né? que legal. É para trazer mais conforto, né, para os pacientes. Conforto e cuidados, né? cuidados, Saúde, né? Eu acho que aí que é importante. Outra coisa que a gente tem que entender também, que hoje nós vivemos num mundo muito insalubre, né, Lucas? Ou seja, os alimentos estão contaminados, a água está contaminada, enfim. Eu chamo de balança da saúde. Toda vez que você puder tirar da sua vida algo que possa melhorar a sua saúde, faça. E remoção das restaurações de amálgamos é uma dessas coisas, né? Aí a alimentação, o tipo de água que você toma, enfim. Então é importante vocês entenderem que esse tipo de restauração trazem sim a predisposição, né? Porque você vai somando uma série de pequenas coisas que pode trazer um problema para a sua saúde. Doutor, por exemplo, hoje, né, em vez de utilizar esse material para poder fazer as restaurações, que a gente sabe então que não faz bem para a saúde, né, de repente a longo prazo,
Quais são as alternativas hoje que a odontologia traz para substituir esse material? Então, hoje nós temos as resinas, né? Que é o material que você faz ali na hora, aquela cavidade que foi feita ali no dente, você tem a cárie, o profissional vai fazer a limpeza, enfim, vai ficar uma cavidade, né? Um buraco ali. Como é que é preenchido, como é que é restaurado isso? Com resina. Se for muito grande, dependendo do tamanho que é essa cavidade, aí nós podemos também fazer em cerâmica, em porcelana, para você poder fazer a reabilitação daquele dente que foi acometido por uma cárie, por exemplo. Doutor, tem muita gente já mandando perguntinhas sobre implante. Deixa eu até reforçar para vocês, o Ortovip _ oficial, porque o Dr. Otávio tem abastecido bastante a rede social com informações e as perguntinhas que vocês estão mandando para a gente pelo WhatsApp, pode mandar também para cá que a equipe dele vai responder para vocês, tá? Ortovip _ oficial. Falar de implante, que quando o doutor aparece aqui, não adianta, já tem pergunta falando de implante, doutor. Acho que a gente tem que mudar de doutor sorriso para doutor implante, que eu vou te falar, viu, doutor? Já estão associando, né, amiga? É verdade. É incrível. Então, pensando nessa questão da saúde bucal, quando que os implantes são recomendados, doutor? Tem até um apoio para a gente entender um pouquinho, doutor, explicar. Vamos lá. Exatamente. Os implantes são recomendados para a substituição de um ou mais dentes. Então, o paciente perdeu o dente, seja por mobilidade, perda óssea, se ele perdeu um ou perdeu todos os dentes, nós vamos fazer a reabilitação colocando implantes e sobre esses implantes a prótese que vai substituir aqueles dentes que foram perdidos. Então, essa é a indicação básica para os implantes. Não, a gente estava aqui comentando e cochichando. Que lindo que ficou esse sorriso. É outra pessoa, parece, né? Outra pessoa. Sorriso largo, bonito, né? E transforma realmente todo o rosto. E falar em transformação ainda, hoje no programa a gente vai falar sobre o Quero Meu Sorriso de Volta também. Mas só lá no último bloco. Então segura aí se você quer saber mais sobre o Quero Meu Sorriso de Volta. Lembrando que você pode também fazer pergunta, tá bom? Com a hashtag Ortovip, para você concorrer a essa cesta aqui, presentando a Ortovip para você, a gente faz o sorteio no último bloco. Doutor, por exemplo, para os implantes, é necessário fazer o implante da boca inteira ou para alguns casos, um ou outro dente também pode ser feito? Sim, depende de quantos dentes o paciente perdeu, né? Ou seja, se ele perdeu um dente, nós vamos fazer um implante para substituir aquele dente. Se ele perdeu vários dentes, aí vai ter que fazer mais de um implante para poder sustentar essa prótese, porque a nossa força de mastigação ela é bastante intensa. Então nós temos que equilibrar para que você não possa danificar, né, trazer danos a esse tecido ósseo que fica ao redor do implante durante o processo de mastigação. Isso depende, obviamente, de quantos dentes a pessoa perdeu para que a gente possa elaborar 1, 2, 3 ou mais implantes. Perfeito. Pode mandar perguntinha então, viu? A gente ama receber as suas dúvidas, é muito importante para o programa também. Agora a gente continua falando sobre saúde bucal, porque hoje é o Dia Mundial da Saúde Bucal, junto à Ortovip a gente traz esse tema, e a perguntinha na enquete é a seguinte para você participar, com hashtag sim, tudo juntinho, tá bom? Ou hashtag não. Você tem restauração nos dentes? Não importa se é essa que a gente comentou, que é aquela mais escura, né, a de amálgama prata, ou também se é a branquinha de resina. Manda pra gente que a gente traz para você o resultado daqui a pouquinho. Você pode aproveitar também para participar do nosso programa mandando a sua pergunta para o Dr. Sorriso, que é o Dr. Otávio Fonseca, nosso entrevistado de hoje, né? Diretor da clínica Ortovip. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio no último bloco, então você pode mandar sua pergunta com a hashtag Ortovip para concorrer a essa cesta aqui, tá bom? E agora a gente vai ver perguntas que a gente gravou sobre o tema de hoje. Pensando na saúde bucal com o Dr. Otávio no estúdio e também aqui no Açaí Colinas com o Vander. Qual é a sua rotina de cuidados com a saúde bucal? Bom, normalmente, né, como padrão de manhã, escovação normal, depois de cada refeição, escovação, fio dental. Se tem algum incômodo, alguma coisa, procura o dentista. Mas normalmente, no dia a dia, refeição, a escovação e o fio para completar. E o enxaguante bucal? Enxaguante bucal, às vezes sim, não com tanta frequência. Talvez por causa do álcool, por causa de algumas coisas, eu dou uma diminuída. Eu acho que você está super certo, meu amigo. Doutor, ele está certo, não está? Tá super certo, super bem orientado, né? A higiene bucal tem que ser feita todos os dias, utilizando a escova e o fio dental. Com relação aos enxaguantes,
Eu não sou a favor de, se o paciente tem uma saúde bucal adequada, que se use todos os dias, porque você pode estar fazendo uma seleção de bactérias, vamos dizer assim, tá bem? Se você houver necessidade, sempre com a orientação do profissional cirurgião dentista que você confia, né, conversar com ele da necessidade ou não. Existem alguns pacientes que em algum momento pode sim ter que usar todos os dias, mas de forma geral, se você tem uma boa saúde bucal, eu não acredito, na minha opinião, de você usar todos os dias o enxaguante bucal. A gente continua então dando dicas para você de como você pode cuidar do seu sorriso. Saiu um estudo recente que relaciona problemas na saúde bucal com Alzheimer, gente. Pesquisadores de uma universidade no Reino Unido, identificaram que algumas bactérias presentes na boca, olha só que interessante, amigo, podem influenciar a função cerebral com o envelhecimento, podendo então aumentar o risco de Alzheimer. Olha que coisa séria. Doutor, vamos explicar um pouquinho sobre essa questão. A Águeda já vai virar professora de odontologia, né? Que ela explicou muito bem, né? Parabéns, né? Exatamente, é bem fresco esse trabalho, né? Nós vamos entender que a boca, ela faz parte do nosso corpo, né? E as bactérias, e a boca tem muitos tipos de bactérias. O que faz você ter saúde é o equilíbrio dessas bactérias. Quando você tem um problema chamado periodontia, que é uma inflamação ao redor do dente, ali você vai ter uma concentração de bactérias que a gente vai chamar de bactérias do mal, vamos chamar assim. E essas bactérias podem sim, através da regulação da produção de óxido nítrico, elas podem sim predispor o paciente a maior incidência de Alzheimer, tá? Isso já não é novidade para a gente, porque além do Alzheimer, nós temos que entender que se essas bactérias que frequentam a boca, na sua fórmula mais patogênica, quando cai na corrente sanguínea, elas podem parar na válvula do coração, pode parar no sistema nervoso central, provocar infecções, inclusive levar a óbito, né? Então a gente tem que ter cuidado com essa questão da infecção na boca, porque muitas vezes, num primeiro estágio, ela não é sintomática, ela não apresenta dor. Apresenta um leve sangramento, que se a pessoa não procurar um profissional cirurgião dentista para verificar, isso pode evoluir, aí sim, se transformar num problema mais sério, não só com relação à saúde bucal, com relação à saúde sistêmica, né? Problemas no coração, pulmão, infecções, né, nessas regiões, que você deve estar sempre atento. E, obviamente, a visita ao cirurgião dentista a cada 6 meses é fundamental. Interessante, por isso que a gente comenta tanto aqui no programa que a saúde do corpo começa pela boca. Porque atitudes que a gente acaba tendo positivas em relação à higiene bucal, aos cuidados com a saúde bucal, vão fortalecer nossa saúde ou podem até prejudicar. Então vamos pensar, doutor, em maneira prática, né? Atitudes que o pessoal de casa deve ter para prevenir os problemas na saúde bucal. Bom, a maneira prática é a seguinte, a melhor prevenção é a sua higiene diária. Né, você fazer uma boa higiene diária, com uma boa técnica de escovação e verificar se essa técnica está adequada. E se não estiver, obviamente, consultar o profissional cirurgião dentista para que ele possa te ajudar nisso. E usar o fio dental, né, porque a escova não consegue remover a placa bacteriana entre os dentes, né, aqueles restos alimentares. E a visita ao profissional cirurgião dentista. Isso é fundamental. Nós temos que entender que os dentes é um tecido tegumentar, ou seja, como o cabelo, como a unha, como a pele, e precisa de cuidados. Esses cuidados têm que ser diários e um cuidado com o profissional pelo menos a cada 6 meses ou intervalos menores, dependendo da indicação do seu profissional de confiança. E aí, gente, todas essas imagens que vocês estão vendo são da Clínica OrtoVip, com os profissionais que também compõem a clínica, além da gestão do Dr. Otávio Fonseca. Que se você quiser uma clínica de confiança para cuidar do seu sorriso, da sua saúde, a gente entendeu que é a saúde do corpo inteiro mesmo, que começa por aqui pela boca, a gente vai indicar para você o Instagram da Clínica OrtoVip, está aí na tela, OrtoVip_oficial. E aqui, olha, tem vários depoimentos, tem os sorrisos lindos e transformados, tem o nosso programa também e o contato direto com a clínica que fica na Avenida Rio Branco. A gente sempre ressalta aqui, né, amigo? 988424296. É o WhatsApp que você manda para a clínica, inclusive a sua inscrição do Quero Meu Sorriso de Volta, Isso que aí. a gente já entra aqui no programa trabalhando e falando com vocês. Vamos para as perguntinhas, amiga? O pessoal tá mandando pra gente? Oba! Bora então para as primeiras perguntas. José Roberto, obrigada, viu, querido, pela participação.
Eu tenho várias, as restaurações, né, que é a nossa perguntinha da enquete. Isso. Tenho várias restaurações, foram feitas há mais de 20 anos, estou fazendo a troca de todos. Olha. De vez em quando, tenho dores. É normal? Muito obrigada, trabalho abençoado para vocês. Obrigada para você também, José. Amém, José Roberto, muito obrigado, tá bem, meu querido? Seguinte, dor não é normal em nenhuma circunstância, em nenhum lugar do nosso corpo, tá bem? Se você tem dor, você tem que buscar a causa. A dor foi o sinal que Deus nos colocou, né, no nosso corpo para avisar, aí tem um problema, tá bem? Então, com relação às trocas, né, as restaurações em amálgama, realmente, não sei se foi nesse ponto que você se referiu, elas eram, enquanto material restaurador, muito boas. O problema é que elas são tóxicas, sim. Existe uma certa polêmica com relação a isso, mas, na minha opinião, as restaurações de amálgama devem ser trocadas, sim. Sempre que possível, obviamente que você tem que entender que você tem que ir no profissional, isso gera um custo, enfim. Mas elas devem ser trocadas, sim. Essa é a minha opinião pessoal. Muito legal, né, gente, a participação de vocês. Lembrando que quem manda pergunta hoje, então, para o programa, pode mandar, tá bom? Concorre essa cesta do Ortovip tão bonita, tudo que tem nela. Mandou com hashtag Ortovip a sua pergunta. No próximo bloco, a gente só vem com participação de você aí de casa, viu? Bora participar. É isso. De volta agora, reforçando essa super dica que a gente sempre dá. A Ortovip, todo mundo já conhece, uma clínica especializada em tratamento odontológico que completa neste ano 25 anos de atendimento em São José, atendendo, na verdade, todo o Vale do Paraíba. O diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial, com atendimento realizado por profissionais especialistas e experientes que se inicia na infância, com a prevenção e o acompanhamento do desenvolvimento dentário e o crescimento facial. Já para os pacientes adultos, uma combinação completa de tratamentos estéticos como clareamento dos dentes, facetas em porcelana e reabilitações para aqueles que perderam os dentes com a prótese sobre implantes. Na estética facial, os procedimentos de harmonização são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica para um sorriso perfeito em harmonia com a face. Uma combinação perfeita para quem quer sorrir e realçar a beleza facial. Você em casa quer ter um lindo sorriso em harmonia com a sua face, nós indicamos a Ortovip. Ortovip construindo sorrisos em harmonia com a face, realçando a sua beleza. Bora voltar a conversar então com a Ortovip. Hoje, no Dia Mundial da Saúde Bucal, tem a enquete que a gente trouxe para vocês participarem. Aliás, esse bloco é só sobre vocês, a sua participação e pergunta. Mas a pergunta era a seguinte, para a gente te conhecer. Hashtag sim ou não. Você tem restauração nos dentes? Por enquanto, quem participou da nossa enquete deu a seguinte porcentagem. Olha só, 88% dizendo que sim e 11% dizendo que não. Bastante gente, né? Agora a gente aproveita para lembrá-lo que você pode participar do programa colocando a hashtag Ortovip para concorrer a essa cesta aqui, presente da Ortovip, com a sua perguntinha, tá? Alguma dúvida sobre saúde bucal ou de repente algum depoimento seu. Agora a gente aproveita para dar uma olhada em mais perguntas que a gente gravou. Oi, doutor Otávio Águida, a gente continua aqui então nas Saicolinas conversando com a Fran agora, que tem facetas em porcelana. Sim, tenho e adoro cuidar do meu dente. Depois que eu fiz isso, agora eu fico mais à vontade para sorrir, né? E como que você faz a manutenção dessas A facetas? cada 6 meses eu tenho que estar lá para ele olhar, para ele fazer a higienização, tem que ter o cuidado. Perfeito, doutor. Ela tá certíssima, de parabéns, né? O pessoal está bem orientado, está certíssima, né? Não é só com relação às facetas em cerâmica, porque quando nós fazemos a faceta em cerâmica, na realidade, é como se fosse o próprio dente, porque a faceta em cerâmica, né, a cerâmica, ela tem as propriedades físicas muito semelhantes ao esmalte do dente. E ela precisa dos mesmos cuidados, né? Uma visita periódica ao cirurgião dentista, pelo menos a cada 6 meses, ou aquilo que o seu profissional de confiança determinar. Ela está certíssima, parabéns pelo cuidado da sua saúde bucal. Agora a gente vai começar a ver novamente perguntas, dúvidas que estão chegando para o doutor Otávio Fonseca responder na tela, então, a pergunta da Helenice. Boa tarde, existe tratamento para bactérias cromogênicas ou algum tratamento eficaz para que a aparência dos dentes fiquem melhor? Vamos explicar que tipo de bactéria é essa? Essas bactérias, elas provocam a pigmentação do dente. O dente fica pretinho. Então, aquela placa bacteriana, de vez de ter aquela cor mais clara, que vai se calcificando, ela fica como se fosse uma mancha preta, essa placa bacteriana, junto com restos alimentares que vai se formando, forma o tártaro, né?
que é o cálculo salivar, tá bem? O melhor tratamento é uma boa higiene bucal e preventivamente, obviamente, e também com a visita periódica ao cirurgião dentista para se fazer a remoção profissional dessa placa bacteriana, desse tártaro ou cálculo salivar que vai se formar. Então, esse é o melhor tipo de tratamento. Alguns pacientes têm realmente esse tipo de bactéria na cavidade bucal, não te traz uma patogenicidade maior, ou seja, elas não vão fazer mais mal ou menos mal. Mas é importante, sim, vocês terem um cuidado maior, porque a estética fica bem desagradável, né? Nossa, É exatamente assim? Exatamente. Parece um carvão mesmo, né? Porque fica bem preto. Nossa, que interessante. Olha, nunca tinha ouvido falar nessa bactéria, minha amiga. Também Obrigado não. pela participação. Por isso que a gente ama ter vocês no programa. A gente aprende muito com vocês também. Próxima participação e pergunta que chegou pelo WhatsApp é da Arlete. Ela diz que tem restauração, tem 63 anos e a restauração de amálgama era muito usada na infância dela. Agora já foram substituídas. Pergunta, bem bacana essa pergunta. É importante, indicado trocar? Sim ou não, doutor? Todas? Na minha opinião, sim. Tá? Eu acho que você deve trocar para você começar a remover essas pequenas circunstâncias que podem te levar a um problema relacionado ao sistema nervoso central, principalmente, ou contaminação de outro tipo, entendeu? Né? Temos que entender que hoje não é como nos tempos de antigamente, né? Hoje nós temos os peixes que estão contaminados com mercúrio, a nossa água está contaminada, enfim. E aquilo que você puder eliminar da sua vida, de certa forma, vai te ajudar a manter a sua saúde bucal e a sua saúde sistêmica, a saúde do corpinho como um todo. Próxima participação e várias chegando. Obrigada, viu? Você que está participando aqui ao vivo do Falando Nisso. O depoimento é do Paulo. Eu sou o Paulo Madonna, tenho várias obturações feitas com esse material, porém ao passar em consulta com alguns dentistas do meu plano odontológico, eles se negam a fazer. E aí, doutor? Então, essa questão, Paula, é uma questão de mercadológica, né? Mais mercadológica do que não é uma questão relacionada, porque o convênio, ele vai, se você já tem o dente restaurado, ele vai se negar a pagar para restaurar um dente que já está restaurado, entendeu? Como existe realmente uma polêmica envolvendo essa questão, eles têm, né, condições de se negar legalmente a fazer essas trocas, né? Mas de qualquer forma, a minha sugestão para você, não precisa trocar todas ao mesmo tempo, né? Porque o investimento existe. Você vai trocando uma por mês, duas, e daqui a um ano você vai estar com a sua saúde bucal, na minha opinião, um pouco melhor do que está hoje. Então, fica tranquilo que devagarinho você vai se ajustando para que você tenha melhor saúde bucal e saúde sistêmica. Deixa eu fazer um desafio para você que está em casa, que ainda não segue a Ortovip _oficial no Instagram. Bora seguir? Eu quero virar isso aqui para 3 mil seguidores hoje, viu? Então, eu conto com você que gosta do programa, que sabe que aqui no programa a gente sempre traz informação de qualidade, de confiança, junto ao Dr. Otávio Fonseca, que está com a gente há muito tempo. Bora seguir, aprender mais e ter os contatos também, porque lá você consegue conversar direto com a clínica, marcar o seu horário. Amanhã às 2h30 da tarde, eu vou estar lá no Ortovip. Quem quiser também tomar um cafezinho comigo lá no Ortovip, faço questão da gente juntinho ter esse momento, tá bom? Agora a gente vai a mais participações da Kátia. Vamos ver o depoimento da Kátia na tela, por favor? Boa tarde. Paciente oncológico pode fazer tratamento dentário durante o tratamento, né, de oncologia? Estou no período das quimioterapias, doutor. Kátia, a gente só vai atuar na extrema emergência, tá bem? Todo paciente que vai iniciar um tratamento oncológico, ele deve, na minha opinião, na opinião de muitos profissionais, fazer um preparatório com relação à sua saúde bucal. Porque se você realmente precisar fazer uma cirurgia, fazer algum tratamento mais invasivo, você pode ter um desconforto maior, tá? Então, você só vai ser submetido a um tratamento se for, na minha opinião também, obviamente, de extrema emergência. Aí você tem que conversar com o responsável do seu tratamento oncológico, caso você necessite de algum tipo de tratamento odontológico. De volta aqui no estúdio para falar com o Dr. Otávio Fonseca sobre saúde bucal. E nesse último bloco, o assunto também é um projeto do Quero Meu Sorriso de Volta, que tem a missão de devolver o sorriso para pacientes que não têm condições de cuidar dos dentes. Doutor, eu sei que vocês já estão recebendo pacientes para fazer até a inscrição, porque não é um sorteio, é uma avaliação. Conta pra gente. Exatamente, né? As pessoas vão até a clínica ou pode se inscrever através do WhatsApp, mandando a sua história de vida,
Um resumo, só para a gente poder conhecer um pouquinho você melhor, tá bem? Aquelas pessoas que fizeram a opção de ir até a clínica para obter o vídeo, né, as fotos, peço, por favor, marcar um horário para isso, né? Você entra em contato que a clínica vai organizar um horário para que vocês possam comparecer lá e fazer o vídeo para vocês se inscreverem. E vale a pena porque realmente é um projeto muito bonito que nós fazemos junto com a Band há muitos anos e você que precisa, venha participar, quem sabe você possa ser escolhido para ser reabilitado e ter o seu sorriso de volta. Como o doutor Otávio falou, o sorriso já foi devolvido, além da autoestima, para muitas pessoas aqui da nossa região, inclusive para uma delas, que é a Valéria, que ela deixou um depoimento para a gente, para te inspirar também a participar desse projeto, que é muito bonito. Meus dentes, eu senti que eles começaram a amolecer, não sentia dor, nada. Aí, um belo dia, eu fui tomar um copo de água, eu bati o copo no dente e o dente caiu na minha mão. Procurei alguns dentistas e eles disseram que não tinha mais o que fazer, que eu estava perdendo meus dentes e teria que fazer alguma cirurgia ou até mesmo protocolo. As pessoas olhavam para minha boca, não olhavam para o meu rosto, então isso mexia muito comigo. Não conseguia mais emprego e isso já estava me abalando. Um dia eu estava em casa, assistindo a televisão no canal da Band, o programa falando nisso. Eu vi o doutor Otávio fazendo uma reportagem sobre implante, do Quero Meu Sorriso de Volta. Aí eu me interessei, eu sentei e comecei a prestar atenção na programação, né? Disseram que tinha que tirar uma foto, contar a história, por que eu deveria mandar para o programa. Aí eu tirei foto do meu rosto, da minha boca, contei um pouco da minha história. A primeira vez que eu olhei no espelho, me deu vontade até de chorar, porque aquela Andréia que entrou aqui não é a mesma que está aqui hoje. A Andréia que está aqui hoje tem um sorriso bonito, uma autoestima elevada. Indico a Ortovip para todos que precisam fazer um implante. É uma clínica bem conceituada, com os profissionais muito bem gabaritados. Para aqueles que querem participar do Quero Meu Sorriso de Volta, se inscrevam e tenham confiança de que é verdadeiro, que a sua vez vai chegar e você vai ter um sorriso bonito como o meu. Mas, Andréia, ela que ganhou aí a 17ª edição do Quero Meu Sorriso de Volta. Então é o seguinte, a inscrição, o primeiro passo é pelo WhatsApp da clínica, né, Sim, doutor? Exatamente. Então, independente de você escolher mandar a sua história com algumas fotos pelo WhatsApp, nosso WhatsApp está na tela, né, que é 988-424296. Ou a segunda opção, que você pode marcar para ir na clínica. Eu peço para, por favor, tá, pessoal, vocês liguem para marcar esse horário, você vai ser agendado para que você possa receber um atendimento adequado. Porque se você chega lá sem marcar, aí a gente tem uma rotina diária bastante corrida, né? Às vezes você não é bem atendido, fica chateado, enfim. Então, marque o horário, liga, que você vai ser acolhido, né? Nós vamos marcar um dia para que você participe desse projeto e tenha o seu sorriso de volta. Perfeito. Então agora a gente vai ver perguntinhas da Aninha. A Aninha fez um comentário tão divertido que a gente adorou, viu? Boa tarde, queridos. Eu achei bem interessante a fala sobre a influência dessa obturação no estresse e também nessa irritação, né? Tenho desde a adolescência vários dentes e não sou uma das mais calmas das mulheres. Seria um dos motivos, doutor? Ai, Aninha. Ô, Aninha, seria muito simples se fosse só esse o motivo, né? Seria uma benção, inclusive, tá bem? Aninha, faz o seguinte, isso é um trabalho publicado na década de 90, enfim. Mas o mais importante, se você se sente assim, não posso afirmar que você trocando as restaurações você vai se tornar uma pessoa mais calma. Mas posso afirmar para você que você vai sim melhorar a sua saúde bucal e vai ficar com menos predisposição a ter outros tipos de problemas, tá bem? Então, se você puder, né, e você se engajar nessa situação, troque sim as restaurações de amálgama por restaurações mais compatíveis com a saúde bucal, mais compatíveis com a saúde biológica. Eu acho que você vai ter um ganho sim, tá bem? Mas espero que isso ajude você também com relação à sua questão de calma, tá bem? Deus abençoe você, querida, e obrigado pela pergunta. Agora a gente vai ver o depoimento da Rosemary, que diz que tem muito medo de ir ao dentista. Rapidamente, doutora, ela fala sobre as restaurações. Quando substituímos, ficamos com mais sensibilidade?
É preciso entender um pouco essa pergunta, tá, Rosemary? Porque a sensibilidade também é um sinal de que alguma coisa não andou bem, entendeu? As restaurações, você tem que fazer um preparo, você tem que fazer um isolamento, enfim. Então é complicado eu te fazer alguma sugestão assim, sem ter mais dados sobre o seu problema, tá? Se você quiser marcar uma consulta na clínica ou quiser mandar uma pergunta para o nosso WhatsApp, quem sabe eu posso te ajudar de forma mais assertiva e para que você resolva essa questão da sensibilidade, tá bom, querido? Obrigado pela pergunta. Perfeito. Falta só você seguir, então, a Ortovip para a gente bater 3.000 seguidores, viu? Ortovip_oficial, para você aprender muito sobre saúde bucal. Aliás, agora a gente vai fazer o sorteio para quem participou. Vamos lá, então. Você que colocou o hashtag Ortovip na tela. Quem será que foi o sortudo ou a sortuda de hoje? Acho que é a Arlete, né? Arlete Ferrari. Parabéns, querida. A gente entra em contato com você daqui a pouquinho, assim que acabar o nosso programa, tá bom? Doutor, obrigado pela participação de hoje, por trazer tanto conteúdo diferente sobre saúde bucal. Obrigado. Obrigado por estar sempre aqui, né? Agradeço a você, Lucas, a Águeda, ao programa Falando Nisso, né? E é sempre muito divertido e gostoso, né? Passou-se 1 hora e parece que a gente está aqui falando há 2 minutos. Muito obrigado. Desejo a todos uma excelente semana. Saúde e paz. Amém. Amém. Olha, bateu 3.000, que legal! 3.000 seguidores da Ortovip. Você pode seguir se ainda não estiver seguindo, tá bom? A gente tem um programa novo amanhã falando sobre osteoporose, tá bom? E você pode também participar com a gente. Fica com Deus, uma boa tarde para você. Tchau, tchau. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como o Masterchef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com